Agora duas histórias preciosas, dois exemplos de superação que vão emocionar você. Marco Aurélio e Cláudio nasceram com doenças graves e, segundo os médicos, teriam poucas chances de sobreviver e chegar à vida adulta. Mas, contrariando todas as expectativas, com muita garra e a total ajuda da família, os dois conseguiram chegar lá e vencer. A reportagem é do Marcelo Canelas. Com sérias limitações físicas, os dois garotos mantiveram a inteligência intacta e ativa, estimulada pelos pais. Contra todas as previsões, o paulistano Marco Aurélio Condés, com paralisia cerebral, se formou em jornalismo aos 26 anos. O psicólogo gaúcho Cláudio Duzic, com amiotrofia espinal muscular, gravíssima doença degenerativa, acaba de concluir a pós-graduação aos 36. Como Marco Aurélio conseguiu? É o cara. É o cara? É o cara. Como foi possível a façanha de Cláudio? O Cláudio é um milagre vivo. Ele é o anjo, meu anjo, anjo dos irmãos e de todas as pessoas. Horário de expediente na Secretaria de Educação de Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre. O responsável pelos programas de aprendizagem das escolas municipais apronta mais uma. Ele é muito profissional, né? Excelente colega de trabalho, mas é danado. Ele é pronto, ele adora fazer uma folia. Aí ela morre de cima de mim porque ela está preferida, né? Claro. Jéssica é ciumenta porque eu tenho um pouquinho de ciúmes assim dele. Doses diárias de bom humor e otimismo contagiando a repartição. A insistência da mãe em mantê-lo na escola o salvou do desânimo. A escola me ensinou o desejo de vida. E o desejo de vida, quando a gente aprende, a gente nunca mais esquece. E a vida que há no conhecimento levou o menino pobre a enfrentar as provas da faculdade paga. Talvez o passo mais largo da surpreendente trajetória do Cláudio tenha sido dado aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Não só porque ele concluiu um mestrado em educação, mas também porque o diploma de mestre veio de uma área do conhecimento inteiramente nova para ele. Mergulhado em compêndios de informática, Cláudio desenvolveu um teclado virtual que permite a pessoas com deficiência digitar com rapidez. Eu coloquei as letras do alfabeto, só que o diferencial é que em volta de cada letra tem as famílias silábicas. Então, por exemplo, se eu fosse digitar fantástico, basta apertar, eu vou clicando muito mais rápido. Dá uma economia de tempo nos toques. Então, a pessoa leva menos tempo para digitar um texto, na medida em que ela tem sílabas, letras agrupadas. A orientadora do mestrado se deu conta de que tinha um aluno brilhante. É uma pessoa que não tem medo de desafios. Eu acho que o Cláudio não tem limites. Tirou nota máxima na defesa do trabalho e surpreendeu a banca ao abrir mão de ganhar dinheiro com o invento. Ele vai disponibilizar este software gratuitamente para todas as pessoas que necessitarem ou que poderiam usar, porque hoje não conseguem escrever, a não ser com apoio do computador e dessa tecnologia assistiva. O software já está à disposição no site da universidade. Entre os interessados, um jornalista recém-formado de São Paulo, Marco Aurélio pena com programas de computador. O pai o ajuda a redigir. A proeza de Marco Aurélio e Cláudio. Levar à frente o que todo ser humano tem dentro de si. A nossa capacidade de passar por situações difíceis, mas erguer a cabeça, arregaçar as mangas e fazer tudo de novo, se for preciso. Parabéns, guerreiros, né? Uma lição de persistência e superação. Aluno da URGS com doença degenerativa conclui mestrado desenvolvendo ferramenta que promove inclusão de pessoas com deficiência. Antes da banca, os colegas ajudam na montagem. Um carinho a mais da mãe para tranquilizar. E sala cheia para a apresentação da pesquisa. Afinal, esse é o dia em que Cláudio se torna mestre em educação. Mais uma vitória para o menino que venceu a expectativa de 7 anos de vida por causa da doença genética que causa atrofia muscular progressiva. Autodidata, ele devorou livros de informática e criou um software.
ainda antes de perder a capacidade de digitar, e que depois virou a dissertação de mestrado. Com o tempo eu comecei a ver que ele não foi um aplicativo desenvolvido por um profissional da área, né? Ele atendia as minhas necessidades. Então eu pensei em desenvolver ele para atender o maior número de pessoas e construir ele tudo voltado desde os princípios de acessibilidade, normas da BNT, tudo que pudesse contemplar o maior número de pessoas. No mestrado, qualificou a ferramenta e promoveu inclusão para outras pessoas, crianças com deficiência. Quando o Claudinho foi fazer o teste com esse teclado com uma outra pessoa com a mesma síndrome, e aquela criança com quase 14 anos vegetando dentro de casa e mexendo só um minguinho, e com aquele minguinho a felicidade dele digitar palavras. Aquele menino que eu coloquei ele na escola só para brincar e ter amigos, e com 7 anos seria anjo, hoje ele é anjo de muita gente. Eu emociona a gente, né? De saber que uma coisa que um dia foi uma solução pessoal, hoje está mudando a vida de outras pessoas também. O projeto de Cláudio é mais um exemplo para a educação com inclusão. Nós trabalhamos especificamente na área da inclusão utilizando as tecnologias digitais acessíveis. Então, todas as escolas públicas, todas as escolas, enfim, de todos os níveis de ensino, fazem o processo de inclusão e estão começando a fazer o processo de inclusão. A academia tem a responsabilidade de ser o modelo, né, dentro desse processo. Porque inclusão é não fechar a porta para quem quer vencer. Eu acho que o impossível é uma coisa temporária. É só até a gente arrumar um meio de conseguir o que a gente precisa, né? Escrever, uma habilidade que parece simples para a maioria das pessoas, pode ser um desafio para quem tem algum tipo de deficiência. E foi pensando nisso que um morador de Esteio, que tem um tipo de atrofia muscular, criou um projeto que facilita a escrita e a comunicação para quem tem limitações. A ideia é recente, mas já atingiu cerca de 13 mil pessoas. E entre elas está uma adolescente de Gravataí. Confira os detalhes na reportagem de Priscila Gomes. Um objeto que para muitos parece comum, mas que pode abrir um leque de possibilidades para diversas pessoas. E uma delas é Ana. Com 14 anos, ela sofre de paralisia cerebral e, por isso, tem os movimentos comprometidos, o que dificulta os estudos. Mas, neste ano, a sala de aula virou um ambiente diferente. E tudo isso por conta do projeto MouseKey, um teclado virtual que facilita a escrita e a comunicação por meio do computador. A responsável por descobrir e utilizar a tecnologia com a adolescente é a professora Gisele. Ela usa dentro da alfabetização para ditados, né? Então eu faço a interferência com ela. Como é que a gente faz? Eu quero que escreva uma palavra. Então eu vou escrevendo com ela e fazendo aquela construção daquela palavra ali com ela. Agora a gente tem que fazer o I. O que está faltando ali? O Edson já botou o que está faltando. O H e qual é o outro? Ana está no 3º ano do ensino fundamental e um dos sonhos é ser alfabetizada. E agora, com um avanço na habilidade de montar as palavras, ir à escola ficou ainda mais agradável. Ela melhorou muito depois que ela começou a usar o computador. E antes ela não conseguia mexer, né? E agora com esse projeto, né? Ela está conseguindo mexer no computador. E ela gosta muito, né? Quando ela não mexe, ela reclama. E os pequenos não medem esforços para ajudar a colega nas atividades. E Brenda é um exemplo disso. Eu ajudo ela bastante, quando ela precisa assim muito, daí eu ajudo ela, porque daí eu peço a professora, daí ela deixa. Além da gaúcha Ana, o projeto já atingiu pessoas de outros países e também de vários locais do Brasil. Sandra, por exemplo, que é de Santa Catarina, enviou um depoimento para a nossa equipe através do Facebook. Ela e a irmã utilizam o MouseKey para escrever textos longos, já que em um teclado convencional elas encontram dificuldades. As duas enfrentam uma doença genética, que é chamada de atrofia espinhal progressiva, um problema que reduz os movimentos dos músculos. Cláudio, o inventor do projeto, tem a mesma doença. Quando criou a tecnologia durante o mestrado em educação, não imaginava que tantas pessoas seriam beneficiadas. Quando as pessoas começarem a fazer o download
começaram a usar e me enviar relatos, eu fiquei surpreendido com as inúmeras formas que ele poderia beneficiar. Diferente de um teclado normal, o projeto tem a família dos fonemas em torno de cada letra. Com isso, o usuário seleciona sílabas para formar as palavras, o que diminui o número de movimentos necessários para escrever. Um invento que é motivo de orgulho para amigos e também para a família. O resultado do esforço pode ser traduzido na alegria de quem pode fazer uso do mouse key. Além dela estar inserida, né, nessa nova tecnologia, porque para eles aqui, na verdade, o computador, mesmo que faça parte do dia a dia, para a educação é pouco usado, né? Então, além dela estar inserida, constrói a autoestima dela, porque ela mostra que ela é capaz, né, que ela pode usar uma coisa nova. O mouse key foi doado ao governo federal, portanto, para quem ficou interessado em fazer uso do projeto, é possível encontrá-lo na página do Núcleo de Informática da Educação Especial no site urgs.br/NIEE. Bom, em cerca de 62% da população com 15 anos ou mais e que tem pelo menos algum tipo de deficiência não completou sequer o ensino fundamental. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.